Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 11, que fala assim. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes e nobres. E eles foram para o lugar onde ele estava. Saul disse a Aimeleque: Escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Saul lhe perguntou: Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que deveria fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me atacar. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal, e muito respeitado por todas as autoridades do país. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi deveria fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim, nem ninguém da minha família, de estarmos fazendo os planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na história, se você pegar para ler o capítulo 22, você vai ver que a perseguição de Saul sobre Davi. Porém, na perseguição, Davi passou por alguns lugares específicos. E uma desses lugares foi a casa de Aimeleque, que era um sacerdote de Deus. Lá em Aimeleque, ele pegou alimento, que era o pão sagrado, e a espada de Davi para poder se defender de Saul. Entende? A gente sabe que um sacerdote é o intermediador de Deus. O que isso tem a ver com a história aqui? Ninguém consegue enganar um sacerdote. Entende? Então, quando Davi chegou à casa de Aimeleque sabia o que Davi estava fazendo ali. E por que ele estava ali. E quando Saul chegou também para confrontar Aimeleque, porque ajudou Davi, ok? Porque ele estava colocando uma situação aqui da história, como se ele fosse a vítima da história e Davi fosse o perseguidor. Ele inverteu a situação. Entendeu? Então a Aimeleque estava mostrando para ele: será que foi a primeira vez que eu consultei a Deus sobre Davi? Ou seja, o que você está falando para mim de Davi não é verdade, porque eu conheço o caráter dele. Então aqui nessa parte do versículo 11 ao 15, Saul estava querendo distorcer o caráter dele. Saul estava se fazendo de vítima, ele estava colocando numa posição de vítima, de coitado, entende? De ninguém me ama, ninguém me quer, querendo isentar ele da culpa dele sobre Davi, da perseguição que ele estava fazendo contra Davi, e quis colocar a situação como se fosse a favor dele e que Davi fosse a pessoa cruel da história. Só que Aimeleque sabia da índole de Davi. Sabia da integridade e da pessoa que ele é. Então não teve êxito essa situação aqui. Ou seja, Saul não conseguiu continuar com o plano dele porque Aimeleque conhecia Davi. Entende? Fora isso, Aimeleque era um sacerdote. O sacerdote é aquele que anda com a presença do Senhor. Então Deus não ia deixar Aimeleque no engano. Por mais que ele acontecesse um lapso nele de esquecer quem era Davi. Entende? Trazendo isso para a nossa realidade de hoje. Por mais que a pessoa que persiga você, por mais que o seu perseguidor venha falar mal de você nos lugares que você frequenta, saiba você que Deus já levantou vários Aimeleques ao seu redor para não se deixar enganar pela lábia do seu perseguidor. Enquanto você acha que Deus não está fazendo nada, que Deus está no silêncio, que Deus está apenas olhando para ti lá de cima e nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Enquanto o seu perseguidor quer detonar você, queimar o teu filme nos lugares que você frequenta,
Deus está levantando vários Ahimeleques para ir nos lugares que você frequenta, para contrariar o que o seu perseguidor está falando de ti. Enquanto o seu perseguidor está te perseguindo, te defamando, te injuriando, Deus está levantando outras pessoas para te defender. Entende? Porque Ele já está evidenciando você em todos os lugares. Então o seu perseguidor, ele quer fechar o cerco em cima de você, para poder te atacar, para poder te infligir, para poder te detonar e te restringir. Só que você é guardado por Deus. Você é protegido por Ele. Deus tem um mistério contigo, particular, e planos para a sua vida que você vai viver esses planos. O seu perseguidor não sabe da sua intimidade com Deus. Através da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento que você desenvolveu com Ele, de ser fiel e obediente ao Senhor, no anonimato, Deus está te evidenciando nos lugares que você frequenta. Entende? Então você não precisa se preocupar com o seu perseguidor, porque sobre a sua vida rege o Senhor. A gente não tem que perder tempo, porque quando a gente começa a dar ênfase para o nosso perseguidor, é isso que ele quer de ti. Ele quer ibope, ele quer audiência, ele quer ser adorado e venerado como Deus na sua vida. Ele quer que você o tema, ele quer que você tenha medo, que você se acue, porque isso engrandece a alma podre dele. Porque uma pessoa que persegue outra pessoa, a alma é podre. Entende? A alma está no maligno. Está servindo ao inferno. Então o seu perseguidor, ele se alimenta do seu medo. Não é para você ter medo. É para você enfrentar o teu medo. Porque sabendo que Deus está contigo. Não é para você alimentar o ego do seu perseguidor. Porque ele se alimenta da sua tristeza, da sua fragilidade. Entende? Então quando chegarem para você e falar, tá, você tá bem? Pode ser qualquer pessoa, gente. A gente não sabe com quem está lidando. Por mais dificuldade que você esteja passando, por mais perrengue que você esteja passando, eu tô bem sim, graças a Deus. Acabou. Você não tem que contar detalhes da sua vida pra ninguém. Mas é pra ninguém mesmo. Entende? Porque quando você começa a contar detalhes da sua vida, você está dando uma abertura para aquela pessoa saber da sua vida e opinar nela. E a opinião de alguém não faz diferença nenhuma na sua vida, porque você está guardado e protegido por Deus e sendo direcionado por Ele. Então a única opinião que tem valia sobre a sua vida é de Deus. Sobre ti. Entende? Então, o seu perseguidor ele não terá êxito sobre ti. Por mais que ele venha querer exterminar você da terra. Entende? Você não tem que ter medo. Porque o medo alimenta ele. E o medo paralisa você. Então o que você tem que fazer? Procurar a presença de Deus. Se fortalecer em Deus. Conforme a gente procura o Senhor e se fortalece nele, sobre a nossa vida vem uma proteção. Vem uma barreira. Deus é como se Deus colocasse dentro de uma caixinha, te deixasse você lá, ok? Protegido, dos 4 lados em volta, e ele lutasse a sua guerra. O que alimenta a sua proteção com Deus ali é a sua fé. É a confiança que se deposita em Deus. É o seu relacionamento com Ele. Então esteja em dia com o seu relacionamento com Deus e não tenha medo do adversário. Porque Deus está contigo. Maior é o que está contigo do que estar no mundo. Quando a gente dá muita ênfase para o adversário, a gente é como se estivesse olhando para a adversidade. Então a nossa fé esfria. Então a gente tem que focar em Deus e deixar que Deus administre o resto.
Entende? Então, seu relacionamento com Deus tem que dar em dia. Não olhe para o adversário, não olhe para as dificuldades. Deus vai providenciar tudo na sua vida. Deus vai providenciar alimento, Deus vai providenciar valores monetários, Deus vai providenciar proteção, mediante a sua dedicação a Ele, mediante a sua intimidade com Ele. Buscai primeiro a Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então priorize ao Senhor. Não se preocupe com mais nada. Não se preocupe com a investida do inimigo sobre ti. Porque por mais que ele fale mal de ti, por mais que ele defame você, uma hora a máscara vai cair, a verdade vai aparecer. Em todos os lugares que ele foi queimar o teu filme, todos os lugares que ele foi falar mal de ti, para todas as pessoas que ele enganou, que ele se fez de vítima e botou você como o mal da história, a verdade vai aparecer. E as pessoas vão ver, aquelas que acreditaram nele vão ver e vão se arrepender profundamente de ter ficado contra você. Entende? Então deixa Deus trabalhar. Porque tudo isso que está acontecendo nada mais é que uma faxina do Senhor na sua vida. Para mostrar para você quem são as pessoas que você convivia. E qual era a intenção do coração delas contra ti. Então o que a gente aprende com isso tudo aqui? Que a gente só precisa confiar em Deus. Por mais que doa o nosso coração, por mais bem que a gente queira para alguém, por mais que a gente ame alguém, se aquela pessoa está contra você, Deus vai evidenciar ela na sua vida. Vai te mostrar o que está em oculto, para você ter a verdade e decidir o que você quer fazer. Porque você também tem o livre-arbítrio de querer seguir os planos do Senhor, ou querer ficar parado com pena da pessoa que está maltratando você e se fazendo de vítima. Entende? Pessoas que se fazem de vítima são pessoas narcisistas. Ok? Não romantize um narcisista. Porque dentro dele não existe amor nenhum por ti. Ok? Eu sei de carteirinha essa situação. Porque eu cresci numa família assim. Com uma mãe assim. Entende? O narcisista não tem amor dentro dele. O narcisista tem manipulação. E ele atua muito bem. Entende? Então vai ser evidenciado para ti as pessoas que estão se fazendo de vítima, querendo queimar o seu filme, para se colocar numa situação de o coitadinho, a coitadinha, coitado dele, coitada dela. Porque isso para eles é uma veneração, é uma doença. Entende? Para tirar o foco de você e colocar o foco nele. Ou seja, eles também estão mentindo para as pessoas que estão acreditando nele, para detonar você. Porém, você está revestido pelo sangue do Cordeiro. Você tem intimidade com Deus e fortalecimento da sua fé está em Deus. Então não se deixe cair pelas cenas e pelas situações que você está passando. Porque é só Deus evidenciando para ti quem está do seu lado. Ou seja, tudo isso que está acontecendo é apenas uma faxina do céu para te mostrar a poeira que estava embaixo do tapete. Que até então você passava por cima e não via. Só que nada fica oculto com Deus. Tudo é evidenciado. Entende? Para você não ficar no engano. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau.